Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo, que queremos uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Lúcio Remusat Renaud Júnior. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e gestor. O nosso convidado é graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, onde também obteve seu mestrado nessa mesma área. Obteve seu doutorado na University of Pittsburgh, nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado na State University of New York em Stony Brook, nos Estados Unidos, e no German Institute of Global and Area Studies, na Alemanha. Foi professor do Center for Latin American Studies, na Universidade of Arizona, e titular da Cátedra Sérgio Buarque de Holanda de Estudos Brasileiros, no Instituto Latino-Americano de Frei, na Universidade de Berlim. Ocupou a presidência da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a CODEPLAN. Publicou 78 artigos em revistas científicas e 43 capítulos de livros. Orientou 21 teses de mestrado e 6 de doutorado. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destacam Best Book Award da Political Networks da American Political Science Association e Medalha do Mérito Alvorada do Governo do Distrito Federal. Atualmente é professor associado do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e decano de pós-graduação da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Lúcio Renaud, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para que revisitasse a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e gestor. Por favor. É uma honra, tá, professor, estar aqui com o senhor, sentado hoje na cadeira de decano de pós-graduação, que eu entendo que o senhor também já ocupou no passado com muito brilhantismo, então me honra muito estar aqui desempenhando esse papel junto à Universidade de Brasília, né, que é a nossa casa, né, Isaac, é onde a gente construiu nossa carreira, e eu tenho muito orgulho e muita felicidade de poder estar retribuindo, não é, tudo que essa universidade já investiu em mim no passado, agora trabalhando em cargos de gestão. Bom, Isaac, eu vou falar um pouquinho, né, dessa minha trajetória. Eu sou nascido e criado aqui em Brasília. A primeira vez que eu saí de Brasília para morar fora foi quando eu fui para o doutorado, já com 20 e poucos anos. Então, construí, não é a meus primeiros anos da minha vida, né, as primeiras décadas da minha vida aqui nessa cidade que eu também amo muito e sou muito feliz de ter podido voltar para cá depois de ter ficado tanto tempo também fora em vários outros locais, estudando ou em posições de ensino. Eu estudei, fiz primeiro, segundo grau aqui, e depois ingressei na Universidade de Brasília,
logo que terminei o segundo grau. Me lembro a primeira vez que eu vim à Universidade de Brasília, ainda como um aluno, né, de ensino médio, e ficar impressionado com a vastidão que era a Universidade de Brasília, a, o seu caráter heterogêneo, não é? Diversificado, com pessoas com perfis muito diferentes, não é? Um mundo novo. Então, desde então, eu sempre pensei que meu caminho seria via UNB. Posso dizer que foi paixão à primeira vista, né, Isaac? Então, de fato, eu acho que a Universidade de Brasília tem esse impacto em quem vem aqui conhecê-la, não é? Enquanto no segundo grau, né? Dá vontade de vir estudar aqui. Também no ensino médio, eu já tinha uma ideia, e eu acho que eu tive sorte nesse sentido, eu já tinha uma ideia muito clara do que eu queria para mim, na minha vida. Eu sabia que eu queria estudar algo na área de humanas, eu ainda não tinha muita clareza. Eventualmente cheguei, né, com um interesse muito grande na política, que vem de casa, e eu vou explicar um pouquinho isso daqui a pouco. Mas sabia que eu queria seguir uma carreira de docência no ensino superior. Eu queria fazer desde do ensino médio, né, do segundo grau, que a gente chamava. Então, eu sabia que eu queria sair do Brasil para estudar fora, para fazer uma pós-graduação fora, para me formar fora, e depois seguir uma carreira de docência na universidade. Então, acho que eu fui prematuro nesse sentido, o que foi bom para mim, porque me permitiu me organizar, não é, para atingir esses meus objetivos, essa minha meta, né, de carreira, não é, essa minha orientação, essa minha inclinação, vou chamar até de uma vocação, exagerando um pouco aqui na dose, mas enfim, eu sempre senti que esse era o meu caminho e nunca pensei em outras alternativas. É curioso isso, desde muito jovem, isso se mostrava como sendo a única alternativa de alguma coisa que eu queria de fato fazer, e não me arrependo um minuto sequer de todas essas escolhas que eu fiz, sabe, Isaac? Eu sou muito feliz, eu tenho muita sorte com isso, de ser muito feliz no que eu faço, no que eu gasto meu tempo. Então, para mim, eu não chamo de trabalho. Embora na administração universitária, você sabe bem disso, a gente tem trabalho mesmo, né, Isaac? Tem muito pepino para resolver, muito problema para enfrentar, não é uma tarefa simples, mas, de qualquer maneira, é muito prazeroso mesmo assim, porque a gente está investindo numa instituição que a gente realmente considera casa. Voltando um pouquinho, né, para a escolha sobre política agora e ciência política, não é? Ela vem de casa. Meu pai sempre foi muito envolvido com a política do Distrito Federal. Ele foi candidato em 1986, naquelas primeiras eleições que nós tivemos, não é, no DF, para a Câmara e para o Senado, para montar o que viria a ser a Assembleia Constituinte. Então, era um momento, eu ainda era bastante jovem, né? 13, 14 anos, mas eu me lembro muito claramente da empolgação que tomou conta do país e aqui do Distrito Federal com o fenômeno das eleições. As eleições, elas passaram a dominar por completo, não é, as discussões que ocorriam na cidade. Eu me lembro dessas discussões no segundo grau, em quem você vai votar, para quem já estava chegando, não é, nessa idade, e depois em 89 isso se acentua ainda mais, porque aí sim, já com 16 anos, já habilitado para votar, essa temática continuou muito forte. Então, eu diria que ali de 86 até 89, não é, foram anos com a Constituição no meio disso, não é? Foram anos de muita efervescência política, desculpa, de muita entusiasmo, não é, com a política e de muito engajamento com a política. Então isso me impressionava muito nesses anos iniciais aí da minha formação, e foi quando eu fui construindo a minha ideia, não é, de que esse era um tema que eu queria me aprimorar mais, que eu queria entender melhor e queria estudar, né, de alguma forma. E acabou que foi isso mesmo que eu fiz, né? Hoje eu estudo muito processo eleitoral, eu estudo muito comportamento eleitoral, não é? Por que as pessoas votam da forma que votam,
eu estudo muito também participação política, não é? O que leva as pessoas a se engajarem em movimentos políticos, e, obviamente, depois eu fui descobrindo outros interesses, mas também muito associados, né? Que é a questão do estudo do legislativo, que é uma outra área importante na minha trajetória acadêmica de estudos universitários e depois de pós-graduação. Obviamente ligado, não é, com o processo eleitoral. Eu tenho muito interesse em entender também como deputados, em particular, constroem suas carreiras políticas, sobrevivem politicamente, quais são os recursos que eles usam, portanto, para serem eleitos. Então, é indiscutível que esses anos, não é, que eu estava no segundo grau, acompanhando esse período histórico tão bonito, tão importante, não é, do Brasil, é, marcaram definitivamente minha trajetória profissional. Então, hoje eu trabalho também muito com pesquisa de opinião pública, não é? Levanto dados quantitativos, não é? Sobre como as pessoas pensam sobre a política e como isso afeta suas escolhas eleitorais. Então, acho que é isso, Isaac. A UNB, para mim, era quase que um destino, era algo que eu queria muito. Tive a honra de estudar aqui na graduação e no mestrado, e depois também, como parte do meu planejamento de vida, né, que eu te disse, eu tive a sorte de decidir essas coisas muito jovem e trabalhei, portanto, para consegui-las, fui para o doutorado nos Estados Unidos e depois, enfim, dei aula na Universidade do Arizona, foi meu primeiro emprego concursado, decidi voltar ao Brasil em 2006, para construir uma carreira aqui, né? Era um momento também de muitas oportunidades de emprego nas universidades públicas federais. Eu entendia que meu caminho também não era morar no exterior para sempre. Eu tinha essa possibilidade, não é? Como um professor assistente, né? Um assistant professor, que é tenure track, né? Que é, portanto, em uma trajetória de contratação permanente nessa universidade americana, mas decidi que, obviamente, não era lá que eu queria passar a minha vida, eu queria passar a minha vida no Brasil, e a UNB era uma escolha natural para isso, então tive sorte também de voltar. Decidi voltar num período de bastante abundância de concursos públicos nas universidades, algo que a gente precisa resgatar, eu entendo, no Brasil, que a gente quer para o futuro, né? Nós temos que fortalecer as universidades públicas, fortalecer o ensino superior de forma geral, seja público ou privado, mas, em particular, as universidades públicas, se a gente quer pensar em construção de conhecimento, em pesquisa, em inovação, esse é um caminho que para outros países foi sem volta e que, infelizmente, eu acho que a gente ainda não chegou no Brasil em toda a nossa potencialidade. Então, enfim, voltei para o Brasil e passei em concurso na UNB, e cá estou com algumas saídas eventuais para algum período, e hoje, felizmente, também dando uma contribuição institucional, agora, inicialmente como diretor do Instituto de Ciência Política, depois da minha estadia na Codeplan, por 4 anos, também foi um período muito rico, e depois voltando para a UNB, assumindo esse cargo de decano, né, de pós-graduação, que é o pró-reitor de pós-graduação nas outras universidades brasileiras, né? Então, essa é a minha trajetória, Isaac, de muito, acho, compromisso com Brasília, com o Distrito Federal, melhor dizendo, e com a Universidade de Brasília em particular. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Sr. Lúcio, poderia ressaltar os principais pontos de seu atual projeto de pesquisa sobre a resiliência e inovação institucional em perspectivas comparadas? Posso sim, Isaac. Esse foi um projeto, não é, iniciado há alguns anos, num primeiro momento, em parceria com colegas que estavam em universidades no Chile, principalmente a Universidade Diego Portales, em Santiago, mas também outras, em que a nossa preocupação maior era investigar esses processos de
estabilidade e mudança nos quadros institucionais dos países latino-americanos, voltados, não é, para questões de resolução de conflitos e de clivagens, não é, políticas geradas por problemas sociais e econômicos graves que marcam a nossa região, não é? A América Latina e o Brasil em particular são cantos do mundo extremamente desiguais. A desigualdade é uma marca dessa região, não é? Nós temos parcelas muito pequenas da população que detém uma parte, não é, vamos dizer assim, muito grande das riquezas, dos recursos e da renda, e nós temos uma maioria esmagadora de pessoas que é excluída, não é, desses processos de controle, não é, de renda, de recursos e de riqueza. E isso, obviamente, gera desafios muito significativos para a região, e aí os desenhos institucionais, políticos, para a solução desses problemas, não é? E dos conflitos que essas desigualdades geram, porque são enormes, não é? Foi o alvo, a motivação principal desse estudo. Então, vários colegas estudaram aspectos diferentes, tanto de instituições políticas propriamente ditas, não é? Como a resiliência, por exemplo, de certas regras eleitorais que são criticadas de alguma maneira ou de outra porque dificultam governabilidade, por exemplo. Estudos também sobre quadros partidários que não são inclusivos, não é, de demandas distintas, e eu acabei focando muito mais nesse caso no estudo, não é, da implementação de políticas de bem-estar social na América Latina, de inclusão, portanto, focando especificamente no caso da construção institucional do Bolsa Família aqui no Brasil, que é um projeto que teve um impacto bastante grande, não é, em atenuar a pobreza no país, não é, com medidas aí de transferências condicionais de renda para parcelas da população que se qualificavam, não é, dentro de uma métrica de uma linha de pobreza para receber esses benefícios com contrapartidas, né? E a construção institucional desse processo foi o que eu acabei analisando, não necessariamente o impacto da política, né, lá na ponta, já tinha muito estudo sobre isso, mas como a política foi construída e, portanto, como isso foi uma inovação institucional no Brasil que se manteve até hoje, né? Eu foquei lá nos anos iniciais desse processo de nacionalização, não é, do Bolsa Família, nos primeiros anos da primeira gestão Lula e PT no Brasil, a partir de 2003, e acompanhei esse processo até aproximadamente 2006, por aí, quando o programa se consolida. Óbvio que essa linha de pesquisa é algo que eu mantive depois e agora estudo, tenho publicações também mais recentes, enfocando outros momentos, não é, do Bolsa Família, inclusive, nesse caso em particular, nas próprias ameaças que o programa sofreu durante a gestão Michel Temer e depois Jair Bolsonaro, e a resiliência desse programa, não é? Dada o seu impacto na sociedade, mas também, Isaac, o seu impacto eleitoral. É importante destacar também essa outra dimensão. Então, esse projeto, enfim, ele segue em continuidade com esse olhar muito focado, não é, na questão de políticas de bem-estar social aqui no Brasil, mais especificamente de transferência de renda. Muito bom. Professor Lúcio foi presidente da Codeplan. Poderia ressaltar a importância da Companhia de Planejamento do Distrito Federal? A Codeplan, hoje, né, Isaac, transformada em IPDF, Instituto de Pesquisa do Distrito Federal, era uma mudança institucional que as últimas gestões da Codeplan vinham defendendo, né? Eu sucedi ao Júlio Miragaia na presidência da Codeplan, que teve um papel, eu acho, muito importante também na recuperação da imagem da empresa, muito arranhada, não é, com gestões anteriores, envolvida profundamente em escândalos políticos, não é? Você há de se lembrar, não é, de uma presidência do Durval Barbosa,
que passava pacotes de dinheiro para o então governador José Roberto Arruda, na sala da presidência da Codeplan, que depois eu vim a ocupar, e era o mesmo sofá que estava lá, que foi parte da cena, né, do cenário lastimável, né, de que o Distrito Federal já viveu no passado. Então, desde o trabalho do Júlio, nós fizemos um esforço muito grande de recuperação e transformação institucional da Codeplan, que aí sim, respondendo sua pergunta, teve um papel histórico extremamente importante aqui no Distrito Federal, né? A Codeplan nasce lá nos anos 60 como companhia de desenvolvimento do Planalto Central, então ela tinha um papel de apoio, não é, à construção de estratégias de desenvolvimento econômico e social na região, com o levantamento de informações, de dados e também de cartografia. Tem todo um acervo da Codeplan que eu fiz todo um trabalho também, enquanto na presidência, de recuperação desse acervo. Ele estava perdido, escondido, guardado em diferentes órgãos, e a gente reuniu esse material todo no acervo do Distrito Federal, uma parceria que foi muito bonita também com o acervo, de recuperação dessa memória importante da Codeplan, que, enfim, teve esse papel fundamental aí de construção de dados, de informações georreferenciadas, de cartografia, de maneira muito pioneira, né, no Brasil, eu diria. Então, ele teve um papel importante, né, para pensar a ocupação do território do Distrito Federal, a distribuição, não desse lado do setor produtivo no Distrito Federal, muito, muito grande, muito importante, como eu destaquei. Ela passou depois, a Codeplan, por anos em que a sua trajetória foi alterada, não é? Ela passou a ser um órgão que produzia software para o Distrito Federal, para o governo do Distrito Federal, também uma atuação importante, ainda voltada à sua essência, não é, que era de produzir insumos, não é, para o melhor funcionamento da gestão pública e do planejamento do Distrito Federal. Ela muda de nome depois para Companhia de Planejamento do Distrito Federal, que é quando Júlio assume, vários de nós assumimos, não é, e ela se perde, infelizmente, num período aí muito triste da sua história, envolvida em escândalos de corrupção gravíssimos, que levaram, inclusive, à prisão do então governador em exercício, né? A primeira vez na nossa história, se não me engano, a primeira vez na história brasileira também que um governador em exercício é preso. Então, a Codeplan estava no centro disso, e aí ela foi muito atacada, foi desmobilizada, perdeu sua função essencial, se transformou num estorvo para o governo e quase foi fechada, né? Então, houve todo um trabalho de resgate na gestão do Júlio, depois no governo Agnello, e que nós demos continuidade no sentido de retomada da Codeplan como um órgão de pesquisa estatal, não é? Então, a gente passou a fazer as pesquisas clássicas da Codeplan, não é? A pesquisa distrital por amostra de domicílios, a PIDAD, passamos a fazer a pesquisa de emprego e desemprego, que promovem insumos muito importantes, não é? Para a construção de políticas públicas com base em evidências empíricas, que é uma verdadeira fixação minha, ou seja, trabalhar, não é, no levantamento de dados e análise desses dados para aprimoramento das políticas públicas no Distrito Federal. E a Codeplan me uma plataforma, não é, para a implementação desse projeto, e os anos que nós estivemos lá, nós realizamos inúmeras pesquisas, tanto tradicionais quanto inovadoras, como as pesquisas telefônicas da Codeplan, de avaliação de temas específicos, não é, aqui de interesse do Distrito Federal, e construímos também, não é, já dando sequência também ao trabalho do Júlio Milagá, essa transformação da Codeplan de uma empresa pública para uma fundação, uma autarquia que foi implementada agora no governo ibanês, sob a presidência do Jean, que assumiu depois de mim. Então, a Codeplan tem vivido um processo de continuidade de gestão muito interessante, que eu acho que trouxe benefícios importantes para a empresa e para o Distrito Federal. Estamos chegando já ao final da nossa conversa, professor Lúcio, mas
pediria que, rapidamente, desde que ocupa agora o decanato de graduação da Universidade de Brasília, ressaltar a importância e as prioridades do decanato e, em seguida, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem. Isaac, eu estou no decanato de pós-graduação agora, aqui na UNB, não é? O Diego está no de graduação. Então, meu olhar está muito focado para pós, né? O mestrado, doutorado, as especializações, né? Que são os cursos lato sensu. E nós temos feito um trabalho de construção de um ambiente de parceria, Isaac, de compromisso coletivo, não é? Com a melhoria da pós-graduação na Universidade de Brasília. Ofertando, não é, para os programas de pós-graduação, em particular suas coordenações, apoio no sentido de simplificação da tramitação de processos, de oferta de editais de fomento, não é, para aumentar a produção da nossa pós-graduação e oferta de oficinas, seminários, treinamentos para capacitação, não é, dessas coordenações e secretarias de pós, para um atendimento melhor, não é, ao público e também para uma melhoria da sua organização interna. Isso vem rendendo frutos agora na gestão da professora Márcia, né, da qual eu faço parte, professora Márcia Abrão, que é a nossa reitora. A gente teve nessa última avaliação quadrienal da CAPES, né, que avalia todos os programas, resultados extremamente positivos. Inúmeros dos nossos programas subiram de nota, Isaac. Então, isso é muito positivo, porque isso é um reconhecimento externo, não é, da melhoria da Universidade de Brasília nesses últimos anos, e rende recursos também. Isso traz mais recursos para a universidade, recursos públicos do MEC, da CAPES, CNPq, agências de fomento de forma geral. Então, a gente tem visto uma melhora, não é, na produção e na organização interna dos nossos programas de pós-graduação, e isso, para mim, é muito gratificante, e a gente quer continuar nessa trilha para cada vez a pós-graduação da Universidade de Brasília estar mais forte, mais consolidada e sempre avançando, não é? Nessas análises externas, porque elas refletem a nossa produtividade e a nossa formação de quadros de alto nível para o Brasil. Então, para mim, é um orgulho contribuir para a Universidade de Brasília nesse sentido, e a gente quer manter essa rota, não é, de melhoria da nossa pós-graduação. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, não é, uma de compromisso com a instituição Universidade de Brasília, mas de compromisso também com o Distrito Federal, né? Eu coordeno agora um observatório de avaliação e análise de políticas públicas no Distrito Federal, o Observa DF, que tem também produzido, não é, uma quantidade enorme, significativa de pesquisas sobre a nossa região, para a gente se voltar mais para ela, entender melhor os nossos desafios e pensar soluções. E eu acho que a UNB tem um papel fundamental e um compromisso também fundamental com o Distrito Federal e com a melhoria da qualidade de vida do cidadão do Distrito Federal, principalmente aquela cidadã e aquele cidadão em maior vulnerabilidade social e econômica. Então, a inclusão, o papel da UNB como um órgão que promove a inclusão, não é, com mérito acadêmico, com excelência acadêmica, eu acho que é a chave para a gente avançar, tá, Isaac? Essa é a minha mensagem final. Então, eu agradeço enormemente o prazer de estar aqui com você e fico à disposição para qualquer outra oportunidade que você queira me dar, viu, Isaac? Professor Lúcio Renaud, muito obrigado por essa importante e interessante conversa. Quero dar meu testemunho pessoal, né? Acompanho o seu trabalho no Decanato de Pós-Graduação e os resultados estão aí, são reais, né? Parabéns, testemunhei a sua gestão na Codeplan, que se abria também ao debate com a sociedade em inúmeros eventos, né? Com a participação do nosso querido professor Aldo Paviani, né? E outros colegas. Então, muito obrigado pela esse depoimento importante que enriquece o nosso acervo, né? De discussão sobre como vencer as dificuldades
para termos um Brasil e um mundo melhor. Queria dizer que os nossos programas podem ser acessados no YouTube, canal YouTube do canal Supre, e gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.